Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 23 de maio. Você está na TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Carlinhos Cachoeira vem à CPI, mas fica calado. Parlamentares recebem dados para investigar atividades da empresa Delta. Comissão de Constituição e Justiça deve votar hoje projeto que regulamenta a produção e comercialização de animais clonados. E veja como foi a audiência ontem com o ministro da Fazenda sobre as novas regras da poupança. Agora, no Senado em Dia. O contraventor Carlinhos Cachoeira se negou a responder às perguntas de parlamentares em depoimento ontem na CPI que o investiga. Aconselhado pela defesa, ele usou o direito constitucional de permanecer calado. A CPI decidiu remarcar a audiência. Agora peço à Secretaria da Comissão que traga o senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos. Preso há 84 dias, Cachoeira teve a oportunidade de dar explicações à CPI. Preferiu silenciar. Somente depois da audiência que nós vamos ter no juiz, que se porventura achar que eu deva contribuir, pode me chamar que eu virei para falar. Eu queria insistir se Vossa Senhoria poderia nos ajudar ainda mais nessas investigações e, é claro, também colaborar com a sua defesa. Por enquanto, ficarei calado, como manda a Constituição, tá? Acompanhado de 2 advogados e vigiado por policiais, o contraventor reclamou da convocação. Pedimos para que reavaliasse a nossa vinda aqui. Quem forçou foi os senhores. Os parlamentares insistiram. Da onde está saindo tanto dinheiro para uma contratação do vulto que é a figura do Dr. Márcio Tomás Bastos? Havia um consórcio ilícito entre a Delta, entre o senhor e membros do GDF. O senhor pode detalhar mais sobre sua relação com o governo do estado de Goiás? Direito constitucional de ficar calado. Ficarei calado. Calado, senhor. O silêncio de Cachoeira irritou os parlamentares. Esse seu silêncio não é o silêncio dos inocentes. O que estamos aqui a fazer diante de um marginal? Eu não vou ficar aqui dando ouro para bandido, para anotar as nossas perguntas para depois vir preparado para as respostas. A senadora propôs encerrar a audiência. A sugestão foi aprovada e novo depoimento será marcado pela CPI. Cachoeira não aceitou falar nem com a oferta de delação premiada e nem se a sessão se transformasse em secreta. Enquanto assistia à sessão, o contraventor alternou comportamentos. Às vezes, atento às perguntas, outras, nem tanto. Em alguns momentos, chegou a sorrir. O advogado justificou o silêncio de Cachoeira. Nós estamos esperando o quê? Primeiro, estudar o processo de modo que possamos dar a ele uma orientação segura. Segundo, que ele seja julgado no processo criminal da 11ª Vara Federal de Goiânia. E terceiro, que um habeas corpus que nós impetramos no Tribunal Regional Federal da 1ª Região seja julgado. Acredito que tudo isso dê tempo de acontecer até a próxima vez que ele for convocado para vir aqui. A partir do momento em que o acusado se pronuncia em juízo, nós vamos requerer, embora corra em sigilo da Justiça, mas cabe à CPI, nós vamos requerer esse material e, ao analisarmos, vamos reconvocar o senhor Carlos Augusto. O depoimento de Carlinhos Cachoeira mudou a rotina do Senado. Há muito tempo não se via tanto movimento no Congresso. O dia que começou com muita expectativa. Segurança reforçada fora e dentro do Congresso. Câmeras ligadas, cinegrafistas a postos. Ninguém queria perder a chegada de Carlinhos Cachoeira. Faltavam 50 minutos para o início do depoimento, quando o carro da polícia estacionou em frente a uma entrada reservada. O homem que desceu sem algemas nem parecia o mesmo que veio ao Senado há 7 anos. Mais magro, abatido, cabelos brancos. Cercado por policiais, Cachoeira percorreu corredores sob o olhar de curiosos. Conversou com o advogado Márcio Tomás Bastos numa sala fechada e também com a mulher Alessandra Mendonça. Foi a primeira vez que os dois se encontraram fora do presídio desde que Cachoeira foi detido.
O depoimento de Carlinhos Cachoeira já começou na sala da CPI. Jornalistas e curiosos que não conseguiram entrar para acompanhar a reunião esperam do lado de fora. Quem prefere um pouco mais de conforto assiste ao depoimento nesta sala pelo telão. Alessandra, que ganhou o título de musa da CPI, acompanhou o depoimento bem de perto. Mulheres bonitas também do lado de fora da sala. Parlamentares atentos, candidatas a Miss Brasil desfilaram pelo corredor da CPI. A representante de Goiás até arriscou um palpite. O escândalo que envolve o conterrâneo não afeta a imagem do Estado. O Estado não ficou desgastado, não. É bonito o nosso Estado. E de outro estado, bem mais longe, o Amazonas, veio o cacique Paulo Apolinan para acompanhar o depoimento. E a gente quer ver o desdobramento de perto, acompanhando com seriedade, né, e de olho. Ana Laura, que viajou para conhecer o Senado com colegas de uma escola de ensino médio de Campinas, resumiu o clima desta terça-feira. Tá fervendo. Vanderly trocou a roupa de palhaço por um terno e a gargalhada por um discurso sério. Tem que ser investigado, tem que fazer algo assim que é profundo, né? Onde possa estar trazendo todos os culpados e vir à tona. Fim do depoimento. De novo, confusão nos corredores. Muito barulho. Valeu a pena? Todo mundo sabia que ia acontecer isso porque é um direito constitucional que ele tem. Mas nós tínhamos que percorrer essa travessia. Durante a audiência de Cachoeira, o relator Odair Cunha disse que já recebeu os dados sobre o sigilo bancário do ex-diretor da empresa Delta, no Centro-Oeste. Os documentos trouxeram motivos para investigar a construtora em nível nacional. Na medida em que se identificou que na Delta Nacional ela autorizou que Cláudia Abreu movimentasse contas da Delta Nacional através de procuração, há um indício forte de que toda a diretoria e a presidência da Delta tinha ciência e consentiu com este movimento de Cláudia Abreu. As contas da Delta Nacional, movimentadas pelo seu Cláudio Abreu, foram instrumentos de transferência de dinheiro para empresas laranja ou empresas ligadas à organização criminosa. Esse é um indício forte. E outra notícia sobre Carlinhos Cachoeira. O Superior Tribunal de Justiça terminou ontem o julgamento de um habeas corpus para soltar o contraventor. O pedido foi negado e Cachoeira se recusou a falar no Conselho de Ética do Senado, que analisa se o senador Demóstenes Torres quebrou o decoro parlamentar. Não era uma convocação. Ele foi chamado para depor como testemunha de defesa. O depoimento estava marcado para hoje. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Entre os itens na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia, 2 projetos beneficiam as rádios comunitárias. Um deles prevê o financiamento pelo BNDES da compra de equipamentos digitais para essas emissoras. O outro possibilita que elas recebam recursos previstos na Lei Rouanet. Na Comissão de Assuntos Sociais está na pauta o projeto que trata da responsabilidade civil em acidentes ocorridos em trabalho temporário ou terceirizado. O texto obriga a contratação de seguro por parte da empresa tomadora ou cliente do serviço. Na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos estão 3 indicações para o CAD, o órgão responsável pela fiscalização e prevenção de abuso econômico. Alessandro Octaviani para o cargo de conselheiro, Carlos Ragazzo para superintendente-geral e Vinícius de Carvalho para presidente. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. A repórter Dinalva Ferreira está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Muito bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Regras para a produção e comercialização de animais clonados no Brasil. É o que prevê um dos projetos que estão na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. A autora da proposta, a senadora Cátia Abreu, argumenta no texto que, além de organizar o mercado, a regulamentação da atividade vai contribuir para a democratização da pesquisa genética no país e ainda aumentar a produtividade nas pecuárias
leite e de gado de corte. O parecer do relator, senador Arcir Gurgax, é favorável à matéria. Os senadores devem analisar também o projeto que proíbe a realização de concurso público apenas para a formação de cadastro reserva e ainda um projeto que estabelece requisitos específicos nas licitações para a compra de medicamentos pelo poder público. André? Obrigado, Dinalva. Mais duas comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. A subcomissão temporária que acompanha as obras da usina de Belo Monte faz audiência pública para discutir a importância da hidrelétrica para o setor energético no país. Audiência pública também na Comissão de Educação. Senadores e convidados discutem a dificuldade do Brasil para cumprir as metas do país na área da educação. A CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil reúne-se daqui a pouco às 8h30. Na pauta, há depoimentos, além da análise de requerimentos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participou ontem de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele veio falar sobre as novas regras da caderneta de poupança em vigor desde 4 de maio. O Brasil tem cerca de 200 milhões de cadernetas, com saldo de 431 bilhões de reais. Integrantes da comissão mista que discute a medida provisória sobre as mudanças na poupança participaram da reunião. Pela medida provisória, quando a Selic for maior que 8,5%, a poupança continua a render 6,17% mais TR, a taxa referencial de juros. Caso a Selic seja igual ou menor que 8,5%, o rendimento cai. Fica em 70% da Selic mais TR. Apesar disso, o ministro Guido Mantega garantiu que, com as novas regras, a poupança ainda vai render mais do que o registrado nos últimos anos. São mantidas todas os predicados que têm a poupança, liquidez, rentabilidade mensal, isenção de imposto de renda, isenção de taxa de administração. Mesmo com essa mudança, a poupança continua sendo um dos rendimentos mais interessantes para a sociedade brasileira. O senador Lobão Filho se mostrou preocupado com o impacto das novas regras no setor habitacional. O governo estudou a possibilidade de haver redução no fluxo de recursos para o setor habitacional? A meu ver, aumentarão os depósitos da poupança. Não há problema de falta de recursos para o financiamento habitacional. O ministro da Fazenda também falou sobre a situação econômica internacional. Ele criticou a estratégia europeia de austeridade fiscal, que não veio acompanhada por medidas de estímulo econômico, e disse que o Brasil está mais preparado que em 2008 para enfrentar o agravamento da crise. Nós temos quase o dobro das reservas, que tínhamos naquela época, em 2008. Temos uma situação fiscal mais sólida, a nossa dívida diminuiu em relação àquela época, a nossa relação dívida-PIB é menor, portanto, temos mais solidez. De acordo com Mantega, para enfrentar a crise, o país precisa vencer desafios como acelerar o crescimento econômico, dinamizar os investimentos, fortalecer o mercado interno, ampliar o crédito e reduzir o custo da energia, da logística e da infraestrutura. Durante a audiência, o ministro deu detalhes das medidas adotadas para estimular o setor automotivo e de bens de capital, fruto de uma longa negociação com setores envolvidos. A redução do IPI para a compra de carros vale por 3 meses e deve baratear o preço de tabela em até 10%. O senador Francisco Dornelles chamou atenção para o impacto negativo das medidas. Eu estou certo que o governo também vai acompanhar o problema da inadimplência, que nós temos que manter as nossas instituições fortes. Se você olhar as taxas de inadimplência do Banco do Brasil e da Caixa são menores, e do BNDES também, e do BNDES são menores do que as taxas de inadimplência dos bancos privados, né? O que é muito salutar, mostra que os bancos públicos trabalham com discriminação, com responsabilidade, né? Até maior. O plenário aprovou ontem projeto que autoriza o empréstimo de $1,148 bilhões do Estado de São Paulo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os recursos são destinados a obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas e já tinha sido aprovado hoje mais cedo
Aliás, ontem, mais cedo, pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores também aprovaram a prorrogação dos trabalhos da Comissão de Juristas, que debate a reforma do Código Penal. O presidente do Senado, José Sarney, participou ontem da solenidade de aposição da foto do ministro César Asfor Rocha na galeria de presidentes do Superior Tribunal de Justiça. O ministro César Asfor Rocha está no Superior Tribunal de Justiça há 20 anos. Já exerceu todos os cargos no STJ, inclusive a presidência de 2008 a 2010. Várias autoridades, entre elas o presidente do Senado, participaram da cerimônia em que a foto do ministro passou a integrar a galeria de presidentes do tribunal. José Sarney ressaltou que a administração de César Asfor Rocha foi inovadora. Uma vez que ele iniciou o processo de digitalização de todos os processos aqui do Superior Tribunal de Justiça e, ao mesmo tempo, facilitou todo o trabalho dos advogados e, ao mesmo tempo, da transparência para a sociedade do que realmente o tribunal faz na sua função de distribuir justiça. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que pune com mais rigor quem explora o trabalho escravo. Pelo texto, imóveis rurais ou urbanos que praticarem a atividade poderão ser expropriados e destinados à reforma agrária ou programas de habitação popular. A PEC volta a ser examinada pelos senadores. Um acordo entre líderes partidários e a bancada ruralista prevê que a proposta seja modificada no Senado. A bancada quer definir o que é efetivamente trabalho escravo. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.